Boa noite, irmãos e irmãs. Antes de iniciarmos esta oração, peço que você deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa da paz de Deus nesta noite. Que este seja um momento de descanso para sua alma e de encontro com a presença do Senhor. Ao final deste dia, talvez você esteja carregando preocupações, cansaços e pensamentos que não lhe deram descanso. Talvez algumas situações tenham roubado sua paz e você tenha sentido o peso das responsabilidades, dos desafios e das incertezas. Mas nesta noite, Deus o convida a parar por alguns instantes e voltar os seus olhos para Ele. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor guia aqueles que confiam nele. O rei Davi sabia muito bem o que era enfrentar dificuldades, cometer erros e sentir-se cercado por problemas. Mesmo assim, ele escolheu buscar direção em Deus. Por isso ele orou dizendo: "Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação." Salmo 25. Nesta noite, antes de pedir qualquer outra coisa, faça como Davi. Não peça primeiro pela solução dos problemas. Não peça primeiro pelas respostas. Peça direção. Porque quando Deus mostra o caminho certo, tudo o mais encontra o seu lugar. Talvez existam distrações tentando afastar você da presença do Senhor. Algumas são visíveis, outras estão escondidas dentro do coração. Preocupações excessivas, medos, mágoas antigas, ansiedade sobre o futuro e pensamentos que tiram sua confiança em Deus. Mas o Senhor conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece suas lágrimas silenciosas, conhece as batalhas que ninguém vê, conhece as orações que você fez e ainda não receberam resposta. E mesmo assim, Ele continua cuidando de você. Nesta noite, entregue tudo nas mãos do Senhor. Não tente carregar sozinho aquilo que Deus deseja carregar por você. Feche os seus olhos por um instante e diga: "Senhor, eu preciso da tua direção. Mostra-me o caminho que devo seguir. Afasta de mim tudo aquilo que está roubando minha paz e conduz os meus passos segundo a tua vontade." O mesmo Deus que guiou Davi continua guiando seus filhos hoje. Ele não perdeu o controle da sua história. Nada escapou das suas mãos. Nenhuma lágrima passou despercebida. Nenhuma oração foi esquecida. Enquanto a noite chega e o silêncio toma conta da casa, permita que a presença de Deus encha o seu coração com calma, esperança e confiança. Porque aquele que cuida de você não dorme nem cochila. Ele permanece vigilante, guardando sua vida e sua família. Se você crê que Deus está cuidando de você nesta noite, escreva nos comentários: "Senhor, guia os meus passos." Senhor, ao continuar esta oração, eu entrego diante de Ti tudo aquilo que tem ocupado minha mente de forma excessiva. Entrego as preocupações que me acompanharam durante este dia, os problemas que ainda não foram resolvidos e as respostas que ainda não chegaram. Muitas vezes eu tento encontrar soluções com minhas próprias forças. Muitas vezes fico cansado tentando controlar situações que estão além do meu alcance. Mas nesta noite eu escolho descansar em Ti. A Tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o buscam. O Senhor vê aquilo que ninguém mais vê. Vê as lutas escondidas, as lágrimas derramadas em silêncio e os momentos em que o coração parece não suportar mais o peso das circunstâncias. Por isso, eu me aproximo de Ti sem máscaras, sem fingimentos e sem esconder nada. Tu conheces completamente quem eu sou. Conheces minhas fraquezas, meus medos, minhas dúvidas e também os sonhos que guardo dentro do coração. Senhor, visita agora os lugares mais profundos da minha alma. Toca aquilo que precisa ser curado. Fortalece aquilo que está enfraquecido. Renova aquilo que está desgastado pelo tempo e pelas preocupações.
Se existe alguma tristeza que ainda não entreguei a ti, eu entrego agora. Se existe alguma mágoa que continua ocupando espaço dentro de mim, eu entrego agora. Se existe algum medo tentando roubar minha paz, eu entrego agora. Que toda ansiedade seja substituída pela tua paz. Que toda preocupação seja substituída pela confiança em ti. Que todo sentimento de insegurança seja substituído pela certeza de que tu estás cuidando de cada detalhe da minha vida. Pai amado, guarda também minha família nesta noite. Estende tuas mãos sobre cada pessoa que amo. Protege aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Que nenhum mal alcance nossa casa, que nenhum perigo interrompa o descanso daqueles que colocam sua confiança em ti. Que os teus anjos acampem ao redor deste lar, trazendo proteção, segurança e tranquilidade. Enquanto muitos estão preocupados com o amanhã, eu escolho descansar na promessa de que o Senhor já está cuidando do meu futuro. Eu não sei o que acontecerá amanhã, mas sei que tu estarás lá. Eu não conheço todos os caminhos, mas conheço aquele que dirige meus passos. E isso é suficiente para que meu coração encontre descanso. Se você acredita que Deus está cuidando do seu amanhã, escreva nos comentários. Meu futuro está nas mãos de Deus. Pai querido, nesta noite eu também entrego ao Senhor os caminhos que ainda não consigo entender. Existem situações que parecem confusas, portas que se fecharam sem explicação e respostas que ainda não chegaram. Em alguns momentos, eu me pergunto por que certas coisas aconteceram e por que algumas batalhas parecem durar tanto tempo. Mas nesta hora, eu escolho confiar. Escolho acreditar que, mesmo quando não consigo enxergar o caminho completo, o Senhor continua me conduzindo. Assim como um pai segura a mão de um filho durante a escuridão, eu creio que tu estás segurando a minha mão agora. Senhor, ensina-me a descansar enquanto espero. Ensina-me a confiar enquanto as respostas não chegam. Ensina-me a permanecer firme quando as circunstâncias tentam me fazer desistir. Muitas vezes, a ansiedade quer ocupar o lugar da fé. Os pensamentos aceleram, as preocupações aumentam e a mente não encontra descanso. Mas eu rejeito toda inquietação que não vem de ti. Eu declaro que esta noite será uma noite de paz, que minha mente seja protegida de pensamentos negativos, que meu coração seja fortalecido pela tua presença, que minha alma encontre descanso em tuas promessas. Senhor, eu entrego diante de ti todas as áreas da minha vida. Entrego minha saúde, minha família, meu trabalho, minhas finanças, meus projetos e meus sonhos. Tu conheces aquilo que está dando certo e também aquilo que está me preocupando. Nada está escondido diante dos teus olhos. Por isso, eu não quero carregar pesos desnecessários. Eu coloco tudo aos teus pés. Se existe alguma porta que precisa ser aberta, abre segundo a tua vontade. Se existe alguma porta que precisa permanecer fechada, ajuda-me a aceitar os teus planos. Se existe algum caminho melhor do que aquele que estou imaginando, conduz-me para ele. Que a tua vontade seja maior do que os meus desejos e que os teus planos prevaleçam sobre os meus próprios entendimentos. Nesta noite eu escolho confiar que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Está preparando caminhos, mesmo quando parecem impossíveis. Está movendo situações mesmo quando tudo parece parado. E por isso, eu descanso, porque o Deus que cuida do universo também cuida de mim. O Deus que sustenta as estrelas também sustenta a minha vida. O Deus que nunca falha também não falhará comigo. Se você entrega seus caminhos ao Senhor nesta noite, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Pai amado, enquanto a noite avança e o silêncio toma conta deste momento, eu me coloco mais uma vez diante da tua presença. Talvez este tenha sido um dia difícil. Talvez eu tenha enfrentado situações que ninguém conhece. Talvez existam feridas escondidas por trás dos meus sorrisos,
preocupações guardadas em silêncio ou batalhas que estou lutando sem contar para ninguém. Mas o Senhor conhece tudo. Tu conheces cada pensamento que passou pela minha mente durante este dia. Conheces os momentos em que fui forte e também aqueles em que quase desisti. Conheces as lágrimas que caíram dos meus olhos e aquelas que ficaram presas dentro do meu coração. Por isso, nesta noite, eu não preciso fingir que está tudo bem. Posso me aproximar de ti exatamente como estou, com minhas dúvidas, meus medos, minhas limitações e minhas necessidades. Senhor, muitas vezes eu me preocupo com coisas que ainda nem aconteceram. Eu imagino cenários, crio respostas para problemas futuros e acabo roubando de mim mesmo a paz que o Senhor deseja me dar. Perdoa-me por isso. Ajuda-me a lembrar que o amanhã pertence a ti. Ajuda-me a descansar na certeza de que o Senhor já está presente nos dias que ainda nem chegaram. Quando o medo tentar ocupar minha mente, lembra-me das tuas promessas. Quando a ansiedade tentar roubar meu sono, lembra-me que tu continuas no controle. Quando eu me sentir sozinho, lembra-me que a tua presença nunca me abandona. Pai, eu entrego diante de ti todas as áreas da minha vida. Entrego meus sonhos, meus planos, meus projetos e também aquilo que ainda não aconteceu da forma que eu esperava. Entrego os pedidos que tenho feito em oração há semanas, meses ou até anos. Eu sei que o teu tempo é perfeito. Mesmo quando não compreendo os teus caminhos, escolho confiar. Mesmo quando as respostas parecem demoradas, escolho permanecer firme. Mesmo quando não consigo enxergar a saída, escolho acreditar que tu estás abrindo um caminho. Nesta noite, renova minhas forças, renova minha esperança, renova minha fé. Que toda tristeza seja substituída pela alegria da tua presença. Que toda inquietação dê lugar à tua paz. Que todo peso seja retirado dos meus ombros. Eu declaro que esta noite será uma noite de descanso, proteção e renovação espiritual. Enquanto eu dormir, continua trabalhando em meu favor. Continua preparando caminhos. Continua movendo aquilo que eu não posso mover. Porque eu confio em ti, Senhor. Eu descanso em ti. Eu entrego tudo em tuas mãos. E escolho acreditar que coisas boas estão sendo preparadas por ti, mesmo quando ainda não consigo vê-las. Se você crê que Deus está cuidando de tudo enquanto você descansa, escreva nos comentários: Deus está no controle da minha vida. Pai Celestial, chegando a este momento da oração, eu quero colocar diante de ti não apenas os meus problemas, mas também o meu coração. Porque muitas vezes as maiores batalhas não acontecem ao meu redor, mas dentro de mim. Existem momentos em que o desânimo tenta me visitar. Existem dias em que a fé parece pequena diante das dificuldades. Existem situações que me fazem questionar quando a resposta virá ou quando a mudança acontecerá. Mas nesta noite, eu escolho me lembrar de quem tu és. Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha. Tu és o Deus que abre caminhos onde não existem caminhos. Tu és o Deus que transforma desertos em jardins e lágrimas em testemunhos. Por isso, Senhor, fortalece a minha fé. Quando eu olhar para os problemas, ajuda-me a olhar primeiro para ti. Quando eu sentir medo, lembra-me das vezes em que já me livraste. Quando eu pensar em desistir, lembra-me que tu ainda não terminaste a obra que começaste em minha vida. Pai amado, eu entrego ao Senhor todas as preocupações relacionadas à minha família. Guarda cada pessoa que amo, protege os meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus amigos e todos aqueles que fazem parte da minha vida. Que a tua mão esteja sobre cada lar representado nesta oração. Que haja paz onde existe conflito. Que haja cura onde existe enfermidade. Que haja provisão onde existe necessidade. Que haja esperança onde existe desânimo. Senhor, visita agora aqueles que estão deitados sem conseguir dormir. Aqueles que carregam preocupações silenciosas.
aqueles que choram escondidos, aqueles que sentem que ninguém compreende suas dores, que neste exato momento a tua presença envolva cada coração, que toda angústia seja acalmada, que toda opressão seja quebrada, que todo sentimento de abandono seja substituído pela certeza do teu amor. Nesta noite, eu declaro que minha casa pertence ao Senhor, minha família pertence ao Senhor, meus sonhos pertencem ao Senhor, meu futuro pertence ao Senhor. E porque tudo está em tuas mãos, eu posso descansar. Eu não preciso viver dominado pelo medo do amanhã, porque o Deus que cuida de mim hoje continuará cuidando de mim quando o novo dia nascer. Enquanto eu durmo, continua guardando meus caminhos. Enquanto eu descanso, continua trabalhando em meu favor. Enquanto meus olhos estiverem fechados, que o teu cuidado permaneça aberto sobre minha vida. Obrigado, Senhor, porque nunca me abandonaste e nunca me abandonarás. Se você entrega sua família nas mãos de Deus nesta noite, escreva nos comentários: minha casa pertence ao Senhor. Senhor meu Deus, nesta noite eu continuo diante da tua presença com um coração agradecido. Antes mesmo de apresentar novos pedidos, quero agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pelo alimento que chegou à minha mesa. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu e também por aquelas que fechou para me proteger. Muitas vezes eu me concentro tanto nos problemas que esqueço das bênçãos que já recebi. Por isso, nesta noite, eu escolho lembrar da tua fidelidade. Quando olho para trás, consigo ver quantas vezes pensei que não conseguiria continuar e ainda assim, o Senhor me sustentou. Quantas vezes imaginei que seria o fim, mas o Senhor abriu uma nova porta. Quantas vezes chorei diante de situações impossíveis e depois testemunhei o teu agir poderoso. Tu nunca me abandonaste. Mesmo nos dias em que eu estava fraco, tu foste a minha força. Mesmo nos dias em que eu estava perdido, tu foste a minha direção. Mesmo nos dias em que eu não conseguia orar, tu continuaste ouvindo o clamor silencioso do meu coração. Pai amado, ajuda-me a desenvolver um coração mais grato. Um coração que reconhece a tua bondade todos os dias. Que eu não permita que as dificuldades apaguem a memória dos teus milagres. Que eu não permita que os desafios me façam esquecer das promessas que o Senhor já cumpriu. Nesta noite, eu também agradeço pelas bênçãos que ainda não consigo enxergar. Agradeço pelas respostas que estão a caminho. Agradeço pelos livramentos que aconteceram sem que eu percebesse. Agradeço porque enquanto eu descansava durante outras noites, o Senhor continuava trabalhando em meu favor. Obrigado pelas vezes em que o Senhor me protegeu de perigos que nunca cheguei a conhecer. Obrigado pelas vezes em que segurou minha mão quando eu estava prestes a cair. Obrigado pelas vezes em que falou ao meu coração nos momentos mais difíceis. Senhor, enche esta casa com a tua presença. Que cada cômodo seja visitado pela tua paz. Que todo ambiente seja tomado pela tua proteção. Que esta noite seja marcada pela tranquilidade que só o Senhor pode oferecer. Eu rejeito toda preocupação excessiva, toda ansiedade e todo medo. Escolho descansar na certeza de que tu és um Deus fiel, amoroso e poderoso. E porque tu és fiel, eu posso fechar os meus olhos em paz. Porque tu és poderoso, eu posso descansar sem medo. Porque tu és amoroso, eu sei que estou seguro em tuas mãos. Se você é grato por tudo o que Deus já fez em sua vida, escreva nos comentários. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade, Pai amado. Ao me aproximar do momento de descanso, eu entrego ao Senhor todos os meus medos. Existem preocupações que tentam ocupar minha mente. Existem situações que parecem maiores do que minhas forças. Existem desafios que eu ainda não sei como enfrentar. Mas nesta noite eu escolho lembrar que nada é maior do que o meu Deus. Tu és o Senhor dos impossíveis
Tu és aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Tu és aquele que transforma situações difíceis em testemunhos de vitória. Por isso, eu não quero alimentar o medo, quero alimentar minha fé. Quando os pensamentos negativos tentarem invadir minha mente, ajuda-me a lembrar das tuas promessas. Quando as dúvidas surgirem, lembra-me da tua fidelidade. Quando eu sentir que estou sozinho, lembra-me que o Senhor caminha ao meu lado em todos os momentos. Pai, eu entrego ao Senhor as minhas preocupações financeiras. Tu conheces cada necessidade. Conheces as contas que precisam ser pagas, os sonhos que desejo realizar e as dificuldades que tenho enfrentado. Eu não coloco minha confiança no dinheiro, mas em Ti. Tu és o Deus da provisão. Assim como alimentaste multidões e cuidaste do Teu povo ao longo da história, eu creio que continuarás cuidando de mim e da minha família. Também entrego ao Senhor minha saúde. Guarda meu corpo, minha mente e minhas emoções. Renova minhas forças enquanto eu descanso. Que esta noite seja uma noite de recuperação, de paz e de renovação. Se existe alguma enfermidade, toca com tuas mãos poderosas. Se existe algum cansaço acumulado, traz alívio. Se existe alguma preocupação roubando meu sono, concede-me tranquilidade. Senhor, visita também aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que perderam a esperança, aqueles que estão enfrentando lutas silenciosas e aqueles que precisam de um milagre. Que a Tua presença alcance cada um deles agora, que a Tua paz invada seus corações, que a Tua força os sustente, que a Tua luz brilhe em meio à escuridão. Nesta noite, eu escolho descansar não nas circunstâncias, mas no Senhor. As circunstâncias mudam, mas Tu permaneces o mesmo. Os problemas passam, mas Tu continuas fiel. As dificuldades vêm e vão, mas o Teu amor permanece para sempre. Por isso eu entrego tudo em Tuas mãos e declaro que minha confiança está firmada em Ti. Enquanto eu durmo, que meu coração permaneça seguro, na certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da minha vida. Se você acredita que Deus está trabalhando em seu favor mesmo enquanto você descansa, escreva nos comentários: Deus está cuidando de tudo. Pai querido, nesta noite eu também quero entregar ao Senhor todas as feridas que ainda existem dentro do meu coração. Existem dores que as pessoas não conseguem enxergar. Existem lembranças que ainda machucam. Existem palavras que ouvi no passado e que, por vezes, ainda tentam influenciar minha vida. Mas eu sei que o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parece quebrado. Por isso, eu abro meu coração diante de Ti. Toca as áreas da minha vida que ainda precisam de cura. Toca as emoções feridas. Toca os sentimentos machucados. Toca os sonhos que foram abalados pelas dificuldades. Senhor, eu não quero carregar pesos que o Senhor nunca planejou para mim. Não quero viver preso ao passado. Não quero permitir que antigas decepções continuem roubando minha alegria e minha esperança. Nesta noite, eu escolho entregar tudo em Tuas mãos. Entrego as ofensas, entrego as decepções, entrego as perdas, entrego as frustrações, entrego as perguntas que ainda não encontrei respostas. E peço que o Senhor transforme tudo isso em crescimento, maturidade e testemunho. Pai amado, ajuda-me também a liberar perdão. Nem sempre é fácil perdoar. Nem sempre é simples esquecer aquilo que nos feriu. Mas eu sei que guardar mágoa apenas prolonga a dor. Por isso, com a Tua ajuda, eu escolho liberar perdão. Não porque as pessoas merecem, mas porque eu desejo viver em liberdade. Retira do meu coração toda raiz de amargura. Retira todo ressentimento. Retira toda tristeza acumulada. Enche meu coração com o Teu amor e com a Tua paz. Que eu durma nesta noite sem carregar pesos desnecessários. Que eu deite com o coração leve. Que eu acorde renovado pela Tua presença. Senhor, eu também entrego diante de Ti os meus sonhos. Alguns parecem próximos, outros parecem impossíveis.
Alguns já estão acontecendo, outros ainda estão apenas em meu coração, mas eu confio que o Senhor conhece o tempo certo para todas as coisas. Se algum sonho vem de ti, fortalece-o. Se algum plano não faz parte da tua vontade, ajuda-me a deixá-lo ir. Acima de tudo, que os teus propósitos se cumpram em minha vida. Nesta noite, eu escolho descansar na certeza de que o Senhor continua escrevendo minha história. E a história que o Senhor escreve sempre termina em vitória para aqueles que permanecem confiando em ti. Por isso, eu descanso. Por isso, eu espero. Por isso, eu confio. Porque sei que tu és um Deus bom, fiel e amoroso. Se você entrega seu coração e seus sonhos nas mãos de Deus nesta noite, escreva nos comentários: meu coração pertence ao Senhor. Obrigado porque a tua bondade e a tua misericórdia continuam nos acompanhando todos os dias da nossa vida. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou e temos certeza de que continuará sustentando. Que esta oração fortaleça vidas, renove a fé e aproxime ainda mais cada pessoa da tua presença. Que a paz de Cristo entre agora em cada casa e em cada coração que precisava desta mensagem. Nós entregamos tudo em tuas mãos e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração até o fim, escreva nos comentários: Deus esteve comigo em cada parte desta oração. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa sentir a paz de Deus hoje.